Hoje, no canal Guerra Nunca Muda, você vai entender por que a operação americana para reabrir o Estreito de Hormuz acabou expondo os limites do poder militar no Golfo Pérsico, mesmo com destroyer, aeronaves e milhares de militares atuando na região. E agora, após dias de tensão e ameaças no estreito mais estratégico do planeta, o Irã confirmou oficialmente que respondeu à proposta americana para encerrar a guerra. Mas afinal, qual foi essa resposta? E a paz realmente está próxima? Ou o Oriente Médio está apenas entrando em uma nova fase do conflito? Assista agora. Quando Washington anunciou o Project Freedom, a promessa parecia direta, quase intuitiva. A maior máquina militar do planeta abriria uma passagem segura para libertar navios presos no Golfo Pérsico e devolveria ao mundo a sensação de normalidade em um dos pontos mais sensíveis do comércio global. Só que o Estreito de Hormuz não é um simples corredor marítimo. É um funil estratégico por onde passam cerca de 20 milhões de barris por dia de petróleo e quase um quinto do comércio global de gás natural liquefeito. Por isso, quando Donald Trump anunciou em 3 de maio que os Estados Unidos começariam a apoiar a operação no dia seguinte, o que estava em jogo não era apenas a travessia de alguns cargueiros, mas a tentativa de provar que a liberdade de navegação ainda podia ser imposta pela força, mesmo num ambiente saturado por drones, mísseis, minas, pressão diplomática e medo comercial. E não se tratava de uma exibição simbólica. O próprio comando americano descreveu uma força montada com destroyer capazes de defesa antimíssil, mais de 100 aeronaves baseadas em terra e no mar, plataformas não tripuladas em múltiplos domínios e cerca de 15 mil militares para formar um guarda-chuva defensivo sobre o estreito. Ao mesmo tempo, autoridades americanas falavam em uma crise humanitária dentro do Golfo, com algo entre 22,5 mil e 23 mil marinheiros retidos em embarcações de 87 países. Esse detalhe é importante, porque ajuda a entender por que a Casa Branca tentou vender a iniciativa com uma missão essencialmente defensiva e humanitária. Na narrativa oficial, não era uma ofensiva para atacar o Irã, mas uma operação para criar condições mínimas de circulação comercial e retirar tripulações que, segundo Washington, estavam isoladas, vulneráveis e cada vez mais pressionadas pela falta de suprimentos e pela deterioração da segurança na região. O problema é que a primeira vitrine da operação já revelou o abismo entre intenção política e resultado prático. O almirante Brad Cooper afirmou que os Estados Unidos abriram uma passagem e escoltaram com sucesso 2 navios mercantes de bandeira americana. Na mesma coletiva, ele disse que a Guarda Revolucionária Islâmica reagiu com mísseis de cruzeiro, drones e lanchas rápidas, e que helicópteros Apache e Seahawk afundaram 6 pequenas embarcações iranianas que ameaçavam o tráfego comercial. Ainda assim, publicamente, o número de travessias confirmadas permaneceu baixíssimo para o tamanho da força mobilizada. E mais, parte do quadro tático seguia envolta em versões conflitantes, porque Teherã negou elementos importantes da narrativa americana. Ou seja, no exato momento em que Washington queria demonstrar controle, o mundo viu uma operação caríssima produzir só 2 resultados concretos imediatamente verificáveis, em meio a uma troca de acusações e a um ambiente de combate ativo. Foi aí que apareceu a verdadeira natureza do impasse. O que trava Hormuz não é apenas a existência de navios de guerra iranianos tradicionais, mas uma arquitetura assimétrica feita para elevar risco, custo e incerteza. Minas, drones, mísseis costeiros, embarcações rápidas e uma postura coercitiva da Guarda Revolucionária voltada a intimidar qualquer retomada da navegação normal. Analistas chamaram atenção justamente para esse ponto. Os Estados Unidos continuam com capacidade para varrer minas, proteger comboios e destruir alvos no mar, mas isso está longe de ser uma solução barata, rápida e politicamente sustentável. Além disso, os avisos marítimos difundidos por autoridades americanas e parceiros do setor orientavam os navios a se manterem o mais longe possível do Irã e, quando viável, a transitarem próximos de Omã, o que mostra que nem mesmo a rota considerada mais segura eliminava o problema central. No fundo, o Project Freedom não era uma escolta clássica e tranquila, era uma tentativa de abrir uma faixa estreita de circulação dentro de um espaço ainda dominado pelo medo. A pausa anunciada por Trump em 5 de maio precisa ser lida exatamente nesse contexto. Publicamente, ele falou em grande progresso, rumo a um acordo mais amplo com o Irã, e disse que o Project Freedom ficaria suspenso por um curto período para ver se o entendimento poderia ser finalizado, enquanto o bloqueio americano aos portos iranianos permaneceria em vigor. A mediação do Paquistão continuava em curso, o que oferecia à Casa Branca uma explicação diplomática palatável. Só que, paralelamente, surgiram relatos de que um aliado central do Golfo se recusou a apoiar a reabertura do estreito pela força. Isso não prova por si só um único motivo determinante para a pausa, mas reforça uma leitura bem mais realista. A interrupção não foi apenas um gesto de boa vontade diplomática, ela coincidiu com baixo rendimento inicial, risco regional elevado e apoio político-militar insuficiente para transformar uma vitrine de poder em uma operação prolongada com chance real de reabrir o estreito em grande escala. Também pesa a matemática da guerra. Grandes companhias de navegação continuavam relutantes em cruzar o estreito sem um quadro mais claro de cessação das hostilidades, e o mercado de seguros já vinha reagindo com força, com taxas de risco disparando para patamares extremos em alguns casos. Especialistas ouvidos nos Estados Unidos advertiram que comboios nesse ambiente poderiam até mostrar presença, mas não restaurariam automaticamente a confiança comercial. Para um armador, basta um único drone,
uma única mina ou um único acerto contra o casco para transformar um navio em sucata operacional, impor meses de indisponibilidade e colocar vidas em risco. É por isso que a grande fraqueza do Project Freedom não foi a ausência de capacidade de fogo, mas a impossibilidade de converter poder militar em sensação estável de segurança econômica. O estreito não precisava estar completamente fechado para que a operação parecesse insuficiente, bastava que continuasse perigoso demais para o comércio voltar a fluir de forma normal. Esse é o ponto estratégico mais importante de todos. O Estreito de Hormuz continua sendo um gargalo energético global, com capacidade limitada de desvio por rotas alternativas, e qualquer perturbação ali reverbera no preço da energia, no frete, na inflação e até na segurança alimentar de regiões distantes. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária segue como centro de gravidade do poder iraniano, e sua lógica não é vencer uma batalha naval clássica em campo aberto, mas impor desgaste e alongar a crise até que os custos políticos do outro lado cresçam. Em outras palavras, Washington ainda pode infligir perdas táticas. O que ficou muito mais difícil é impor uma normalização rápida do tráfego marítimo sem entrar numa espiral de risco cada vez mais cara. Foi por isso que a operação nasceu com linguagem de liberdade, mas quase imediatamente esbarrou na realidade de resistência, cautela comercial e barganha diplomática. No fim das contas, o Project Freedom não fracassou por falta de poder de fogo. Ele tropeçou porque reabrir Hormuz não é simplesmente destruir ameaças, é convencer o sistema comercial de que o risco voltou a um nível aceitável, e isso não aconteceu. Armadores seguiram cautelosos, seguradoras continuaram punindo a travessia e todo o episódio reforçou a percepção de que o Irã, por meio da sua lógica de desgaste e coerção, ainda conserva capacidade suficiente para impor custo ao mundo inteiro. A lição é dura, mas clara: estabelecer superioridade militar local é uma coisa. Restaurar normalidade econômica em um gargalo global como Hormuz é outra completamente diferente. Foi essa diferença que transformou uma operação anunciada como liberdade em um lembrete brutal dos limites do poder militar, quando ele enfrenta geografia hostil, guerra irregular e pressão política ao mesmo tempo. E enquanto o conflito no Estreito de Hormuz mostrava que superioridade militar não significa controle absoluto, novos movimentos começaram a surgir nos bastidores da guerra. No sábado, 9 de maio, autoridades ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana afirmaram que qualquer novo ataque contra embarcações iranianas poderia provocar uma resposta direta contra forças americanas na região. Poucas horas depois, Donald Trump voltou a elevar o tom nas redes sociais, ao publicar imagens geradas por inteligência artificial, mostrando navios iranianos destruídos e embarcações afundando no Golfo Pérsico. As imagens rapidamente repercutiram e aumentaram ainda mais o clima de tensão entre os dois lados. Já neste domingo 10 de maio de 2026, o Irã confirmou oficialmente que enviou sua resposta à proposta americana para encerrar a guerra. Segundo a agência estatal IRNA, a mensagem foi entregue ao Paquistão, país que continua atuando como principal mediador entre Washington e Teherã. Até agora, os detalhes completos não foram divulgados, mas as negociações estariam concentradas principalmente em interromper os confrontos militares e discutir a segurança marítima no Estreito de Hormuz. Também neste domingo, Donald Trump voltou a fazer novas publicações nas redes sociais. Em uma das mensagens divulgadas poucas horas atrás, o presidente americano acusou o Irã de manipular os Estados Unidos durante décadas. Criticou duramente o ex-presidente Barack Obama por, segundo ele, ter entregado bilhões de dólares ao governo iraniano, e afirmou que Teherã teria se aproveitado da fraqueza de governos anteriores. Trump também voltou a atacar Joe Biden durante a publicação. Também declarou ao Irã que eles não estarão rindo por muito mais tempo. As declarações rapidamente repercutiram em meio às negociações e aumentaram ainda mais o clima de pressão, política e tensão diplomática entre os dois países. Poucas horas, Donald Trump voltou a comentar publicamente as negociações. Em uma nova publicação nas redes sociais, o presidente americano afirmou que leu a proposta enviada pelo Irã e declarou que ela seria totalmente inaceitável. A mensagem aumentou ainda mais as dúvidas sobre a possibilidade de um acordo rápido para encerrar o conflito. A grande pergunta agora é se essas negociações realmente representam o fim da guerra ou apenas mais uma pausa antes de uma nova escalada no Oriente Médio. Porque uma coisa continua clara: a guerra nunca muda. Para continuar acompanhando os principais conflitos, crises internacionais e os acontecimentos que moldam o mundo moderno, inscreva-se no canal Guerra Nunca Muda. Até a próxima!